tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Chef Mancuso. Hoje vamos preparar o pão folha. É isso aí, aquele pão tradicional para fazer os sanduíches enroladinhos, chamados wraps, tá? Então hoje nós vamos fazer uma massa muito legal, bem rapidinha, muito tranquilo de fazer. E nós vamos assar, pessoal, com a assadeira virada do contrário. Olha lá, ó. Nós temos aqui uma assadeira, temos o fogo e a assadeira vai virar do contrário. Vamos assar o pão no fundo da assadeira. É muito legal, pessoal. A assadeira bem quente, a gente coloca a massa, ela começa a assar, a gente vira e finaliza a cocção do nosso pão no fogão mesmo. Combinado? Então, hoje, no canal Chef Mancuso, pão folha. Vamos para a cozinha, vamos lá! E vamos para os ingredientes do nosso pão folha. Tenho aqui 300 gramas de farinha, farinha tipo 1, tenho 3 gramas de fermento biológico seco. Hoje vamos trabalhar somente com um fermento. Se você quiser trabalhar somente com fermento natural, utilize 30% sobre a quantidade de farinha, tá? Tenho aqui 35 gramas de açúcar, 180 ml de água, 15 gramas de manteiga e 7 gramas de sal. No nosso processo vamos misturar os ingredientes secos, depois o líquido, que vai ser variável. Quando não tem mais nada seco, a gente coloca a gordura e no final o nosso sal. Iniciamos então com o fermento seco, o açúcar, uma mão vai na massa, a outra fica de apoio. Misturamos bem esses primeiros ingredientes, ó. Fazemos aqui uma cavidade e começamos a hidratação do nosso pão. Colocamos metade da água e vamos puxar a farinha que está em volta já, tá? Ó, essa receita é muito simples, mas a gente tem que seguir o mesmo processo que a gente já está acostumado, tá? Ó. Colocamos mais um pouco da água. A água é sempre variável, tá, pessoal? O líquido da receita é sempre variável. Mais um pouco da água. E agora, pessoal, é interessante a gente utilizar a nossa terceira mão, que é a nossa espátula, ó. A gente tira o excesso de massa que tem na mão e verifica a umidade da nossa receita. Ó, ainda tem ingredientes secos, vamos colocar todo o líquido. E agora a gente continua a mistura, vamos lá. Não temos mais nada seco na receita, olha lá. Agora colocamos a nossa gordura, no caso hoje é a manteiga, ó. E agora, pessoal, nós vamos misturar aqui essa massa com a manteiga até a manteiga fazer parte da massa, tá? Vamos acreditar no processo aqui, ó, sem colocar farinha e sem colocar nenhum outro ingrediente. É só a mistura mesmo. Vamos lá. A manteiga já faz parte da massa, pessoal. Olha que coisa linda, ó. Agora a gente vem para a bancada. A gente coloca um pouquinho de farinha embaixo, um pouquinho de farinha na mão, se tiver necessidade, tá? E nós vamos para a sova do nosso pão. Por que a gente realiza a sova? Para que o nosso pão tenha a elasticidade necessária para a fermentação, tá? E como que a gente confere isso? A gente chama de ponto de véu. Pegamos um pedaço da massa e tentamos abrir bem fininho, ó. Tá vendo que ela tá rasgando? Então nós vamos sovar por 3 minutos agora, depois nós vamos colocar o sal e sovar por mais 3 minutos em média. E aí a gente vai medir essa elasticidade novamente, tá? Vamos lá! Cada pessoa tem uma temperatura na mão, tá? E a gente tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque às vezes a massa fica grudando e aí você acha que a massa precisa de farinha. E não, você vai pegar a farinha e vai colocar na sua mão, não na massa, tá? Aí você continua a sova sem medo de ser feliz. Vamos lá! Já temos uma elasticidade mínima, olha lá, após 3 minutos de sova. Então agora nós vamos colocar o nosso sal, ó. A gente abre a massa, coloca o sal, sem medo de ser feliz. Distribuímos aqui. E agora vamos sovar por mais 3 minutinhos em média. Vamos lá! E
E vamos conferir o nosso ponto de véu, pessoal. Temos uma elasticidade interessante já. A massa já está ficando lisinha, ó. E agora a gente tira um pedaço da massa e vamos tentar abrir o mais fino que a gente conseguir, tá? Ó. Assim a gente verifica essa elasticidade, verifica o nosso ponto de véu. Olha lá, ó. A gente abre e ela não rasga, tá? Muito bem, essa aqui é a certeza de que o nosso pão vai fermentar adequadamente. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar essa massa aqui, levar tudo para o centro de novo, ó, fazer uma bolinha com ela. De que maneira? Mão esquerda sobe mastigando, mão direita desce mastigando, ó. E a gente vai segurar a fermentação aqui, tá bom? E vamos deixar ela descansar por 20 minutos. Por que a gente deixa ela descansar? Porque ela está muito ativa e assim a gente não consegue modelar os nossos pães, tá? Então vamos lá, beijinho na massa e vamos deixar essa massa descansar por 20 minutos. E nossa massa descansou por 20 minutos e agora nós vamos para a divisão, pessoal. Vamos dividir essa massa aqui em 10 unidades, tá? Tenho aqui em média 530 gramas de massa pronta, então vão dar 10 peças de 50 gramas. Lembrando que a gente deixou descansar, então eu não posso sair rasgando a massa de qualquer jeito, tá? A gente tira a fermentação aqui, ó, com calma. A gente vem com a espátula e nós vamos cortar em 10 partes. Vamos lá. Temos as nossas massas divididas, agora nós vamos para a pré-modelagem. Como que a gente vai fazer? Nós vamos bolear todas essas massas aqui, tá? E deixar descansar por mais 20 minutos. Por quê? Porque depois a gente vai abrir bem fino. Nós vamos fazer o nosso pão folha, tá? Então eu tenho que deixar um descanso maior que o normal. Então eu tenho que bolear essas massas para manter um padrão, tudo bem? Depois descansar por 20 minutos, aí a gente vai abrir o nosso pão folha, ó. Fecho aqui a nossa massa. Fecho o fundo dela, parece uma coxinha, tá vendo? Pego esse fundo aqui, coloco na bancada, a mão esquerda sobe mastigando, né, o dedão, e os 3 dedos desce mastigando, olha lá, ó. E assim nós temos a nossa massa boleada, tá? Vamos lá, vamos fazer mais um, ó. Pego a massa, viro do contrário, levo toda a massa lá para baixo, ó. Tá? Para baixo do pão, fecho aqui embaixo do pão, ó. Tá? Vem para a bancada, o dedão sobe mastigando, esses 3 dedos desce mastigando. E assim nós temos o nosso pão boleado, ó. Então nós vamos fazer esse processo aqui com todas essas outras massas aqui, tá? Vamos lá. Nossas massas descansaram por 20 minutos e agora nós vamos abrir o nosso pão folha. Vamos pegar cada pedaço de massa desse aqui, colocar a farinha e abrir bem redondo e bem fininho, tá bom? E aonde a gente vai assar essa massa fininha dos nossos pães folha? Nessa frigideira, pessoal. Olha lá que legal, ó. Nós vamos pegar essa frigideira aqui que é funda. Ela tem um nome chamado wok, W-O-K. Tá? Então é esse o padrão da frigideira wok, ó, esse desenho. Então nós vamos colocar na boca do fogão e esquentar. A gente vai abrir a massa e colocar aqui em cima e o nosso pão vai ficar assado. E aí a gente vai tirar e depois rechear os nossos pães, tá bom? Então esse vai ser o nosso processo agora. Nós vamos abrir a massa redonda, bem fininha e depois assar em cima dessa frigideira que vai estar no fogão. Vamos lá. Para abrir a nossa massa, o nosso pão folha, nós vamos precisar de farinha embaixo e nós vamos precisar do nosso amansa-marido, do nosso rolo de massas, ó. Venho aqui com os dedos e abro inicialmente aqui, tá? O grande segredo, pessoal, para abrir essa massa redondinha, a gente abre em X. Então, como que é esse processo? Ó, eu pego a massa, deixo lá embaixo, venho com o rolo e levo lá para cima. Aí eu pego o meu rolo, viro para cá
e abro para cá, ó. Faço esse movimento, mantendo ela redonda, tá? Ó, umas 2 vezes a gente coloca mais farinha embaixo, tira ela da bancada e faz o mesmo processo novamente, ó. Para cá e para cá. Nós vamos fazer isso aqui até deixar ela bem fininha, tá? Vamos lá! Muito bem, temos a nossa massa aberta, olha lá a espessura dela, ó, bem fininha, né? Tá? Agora, pessoal, nós vamos abrir as outras massas também, tá? Então, como que a gente faz? Um pouquinho de farinha em cima e a gente fecha aqui assim, ó. Fechou aqui, um pouquinho de farinha e fechou aqui, ó. E aí a gente deixa na bancada, deixa aqui do ladinho. E agora nós vamos abrindo as outras massas. Quando a gente terminar de abrir as 10 massas, a gente pega esse aqui de volta, ó. Tá? A gente dá uma acertadinha e aí nós vamos para a cocção em cima da frigideira, combinado? Então vamos lá, vamos abrir as outras massas agora. Terminamos de abrir as nossas massas, agora nós vamos para a cocção do nosso pão folha. Pegamos a massa aqui que já está aberta, ó. A gente abre aqui novamente e vamos para a frigideira. Temos então aqui a frigideira no fogão, olha lá pessoal, fogo baixo, tá? Para a gente manter a temperatura da frigideira. Cuidado pessoal, para não deixar a frigideira apagar o fogo lá embaixo, hein? Eu preciso de ar aqui para manter esse fogo aceso. Tem muita gente que deixa a frigideira e não percebe e fica só o gás vazando. Muito cuidado com isso, tá, pessoal? Ó. Tá, agora então a gente vem com a nossa massa aqui, ó. Ela já está pré-aquecida, tá bem quentinho. E agora nós vamos colocar a nossa massa aqui em cima. Frigideira pré-aquecida, passamos um pouquinho de óleo para não grudar a massa. E colocamos aqui o nosso pão folha, olha lá, ó. Muito legal, né, pessoal? Agora, pessoal, em segundos, tá? 30, 40 segundos, a gente já vai ter a reação do nosso pão, ó. Pode acompanhar aqui que vai surgir algumas bolhas, ó. Que é a cocção do pão, tá? Olha lá, ó. Bem rápido mesmo, tá? Quando a gente tiver isso aqui completo de bolhas, olha ali, ó. Aí nós vamos pegar um garfo e vamos virar o nosso pão. A gente não pode deixar muito tempo aqui em cima, senão ele fica crocante, tá? A gente quer ele maleável para poder enrolar o sanduíche, ó. Vamos lá. Nesse ponto aqui eu já posso virar ele, ó. Apoio com o garfo e viro, tá? Olha lá. A gente pode até tirar, fazer uns furinhos aqui para o pão não inflar tanto, tá? Para continuar a folha, olha lá. Ó. E agora vamos deixar mais uns 30 segundinhos aqui e o nosso pão está pronto, olha lá que legal. E temos o nosso pão folha pronto, olha aí, ó. Atrás, na frente, tá? Agora nós vamos continuar com as outras massas, vamos lá. Muito bem, após a cocção de todos os pães, olha lá que lindos, eles já esfriaram, tá? Ficou bem fininho, tá vendo? E bem maleável, ó que legal, ó. A gente não pode deixar passar do ponto lá na frigideira, senão eu não consigo modelar os meus lanches, tá? Ó. Essa é a intenção desse pão aqui, tá bom? Por isso que chama o pão folha, tá? Então agora a gente vai preparar um sanduíche com ele, vamos lá. Vamos para a sugestão de um lanche no nosso pão folha. Temos aqui requeijão cremoso, mussarela, um combinado de alface, cenoura, palmito, tomate cereja e cebola roxa, tá? Iniciamos aqui passando uma camada do requeijão cremoso.
Ó, bem fina, tá? Não ficar exagerado. Agora a gente vem com a mussarela. E agora a gente coloca essa mistura aqui, ó. E vamos distribuir bem nesse nosso pão folha. Agora então é só fechar o nosso lanche, ó. Ajeitar aqui bonitinho e a gente começa a fechar, ó. Deixar bem pressionado, tá, pessoal? Ó. E temos o nosso sanduíche no pão folha, olha lá. Legal, né? Vamos cortar para ver como é que ele ficou por dentro? Vamos lá. Olha aí que legal, pessoal. Muito bacana, né? Fica um sanduíche incrível. E se vocês realmente gostaram da receita do pão folha, deixe seu like para que mais pessoas sejam felizes fazendo pão. Eu agradeço muito, pessoal, de coração, tá? E uma forma de servir o nosso lanche no pão folha é dessa maneira aqui, ó. Faz o lanche que a gente fez, corta em cima, na diagonal, embaixo faz um corte e colocamos um papel manteiga para segurar o nosso lanche, olha lá. E aí a gente coloca na mesa vários sabores de sanduíches no pão folha. E encerramos mais uma aula aqui no canal Chefe Mancuso. Hoje, pão folha, pessoal. Olha lá que legal, hein? Muito bacana, né? Uma receita muito simples, mas que a gente tem que respeitar o processo, tá? Quero agradecer a vocês, ao Empório da Loja de Ouro e aos meninos lá da padaria. Estou no Instagram, @chefmancuso, ou deixe suas dúvidas aqui nos comentários mesmo. Até o próximo vídeo, um grande abraço, beijo, outro, tchau!